Então, vamos lá. Para a gente entender de onde veio a psicanálise, é preciso voltar um pouco no tempo. Bem antes de Freud se tornar um nome conhecido, a ideia de um inconsciente já estava, digamos, sendo preparada. Como é que isso aconteceu? É essa história fascinante que a gente vai desvendar agora. Para a gente ter uma noção do tamanho da revolução que Freud causou, primeiro a gente precisa entender o cenário. Quer dizer, no mundo em que ele nasceu, o que as pessoas pensavam sobre a loucura? Como se lidava com aquilo que não era racional? E aqui tem um ponto fundamental. A psicanálise não surgiu do nada como um raio em céu azul. Ela foi, na verdade, o resultado de uma longa e complexa pré-história, de séculos de ideias que foram se transformando sobre a razão, a loucura, o trauma e, claro, a sexualidade. E a nossa viagem começa lá no século XVII, com um ato de separação muito poderoso que acabou definindo os 200 anos seguintes. Pensa assim, na esteira de filósofos como René Descartes, foi como se tivessem construído um muro gigante. De um lado desse muro colocaram a razão, o pensamento, a ordem, aquilo que definia o ser humano. E do outro lado? Bom, do outro lado jogaram tudo aquilo que não se encaixava nisso, o que chamaram de desrazão. Era o caos, o animalesco, que não era para ser entendido, era só para ser trancafiado, excluído. E aí que entra uma ideia muito forte do Foucault. Ele diz o seguinte: a loucura não foi descoberta como se descobre uma doença. Ela foi, na verdade, produzida. A sociedade criou essa categoria para poder se definir. Ou seja, ao dizer aquilo é a loucura, a sociedade estava, na verdade, afirmando isto aqui é a razão. Era uma forma de traçar uma fronteira, de se autodefinir. Agora, a gente avança um pouco no tempo para os séculos XVIII e XIX. O palco muda. O asilo, o hospício, se torna uma espécie de laboratório. E é nesse cenário que surge uma figura nova, o psiquiatra. E essa citação do Foucault ilustra isso perfeitamente. A ideia não era só observar a loucura de longe. O hospital tinha que ser um lugar que provocasse a loucura a se mostrar, a explodir. Era um mecanismo que, ao mesmo tempo que queria estudar a doença, acabava ajudando a produzir essa mesma doença. Uma ideia bem potente, né? Então, qual era o trabalho do psiquiatra da época? A gente pensa em cura, mas não era bem por aí. O objetivo era controlar e, principalmente, arrancar uma confessão. Como eles não achavam uma causa física, uma lesão no cérebro, a busca ia para o passado da família. Procuravam alguma mancha, alguma falha hereditária que pudesse explicar a condição daquela pessoa. Mas aí, as coisas começam a mudar. Acontece uma virada de chave fundamental. Em vez de só observar a loucura por fora, alguns pioneiros começam a se perguntar: e se a gente tentasse entender esse mundo por dentro? E essa virada tem um nome e um método, digamos, bem radicais. Um psiquiatra, Moreau de Tours, fez uma coisa impensável. Ele se usou como cobaia. É isso mesmo. Ele usou haxixe para provocar em si mesmo os sintomas da loucura. A aposta dele era: eu posso entrar nesse estado, entender como ele funciona por dentro e depois conseguir voltar. E a grande sacada dele veio daí. Ele percebeu que não precisava de haxixe para visitar esse lugar. Todos de nós fazemos isso, toda noite. Esse lugar é o sonho. O sonho, ele disse, é basicamente uma loucura que acontece naturalmente. O louco, então, seria simplesmente um sonhador acordado. Entende a dimensão disso? Aquele muro gigantesco entre a razão e a desrazão, de repente, começa a ter rachaduras. E essa exploração do mundo interior ganhou ainda mais força com outras técnicas. Começou com o Mesmer e o tal do magnetismo animal. Foi visto como charlatanismo, mas algo ficou. As pessoas se curavam pela imaginação. Depois veio a hipnose, com o James Braid, mostrando que a sugestão podia alterar o estado de uma pessoa. Ficou claro que a mente podia sim afetar o corpo. E todo esse caminho leva direto a um nome fundamental: Jean-Martin Charcot. E agora a gente chega no último grande capítulo dessa pré-história, um passo antes de Freud. Estamos na famosa clínica de Charcot. E ele vai usar a hipnose para investigar o grande enigma da medicina da sua época, a histeria. O que Charcot fez foi revolucionário. Ele mostrou que a histeria não era fingimento, era uma doença real, que não acontecia só com mulheres. E o mais impressionante, com a hipnose ele conseguia criar e remover os sintomas. Isso provava uma coisa: a causa não estava no corpo, estava na mente. Ele concluiu que a origem era um trauma psíquico. E para chegar nesse trauma só tinha um jeito: a paciente precisava falar. Só que aí apareceu um problemão. Conforme as pacientes falavam, as histórias sobre os traumas iam invariavelmente parar no mesmo lugar, um lugar que era um tabu,
um tópico proibido na sociedade da época, a sexualidade. E Charcot, um homem do seu tempo, não estava preparado para isso. Ele viu a conexão, mas preferiu não seguir por esse caminho. Enquanto isso, mais ou menos na mesma época, um outro médico, Joseph Breuer, estava tratando um caso que se tornaria lendário. O caso de uma paciente que a gente conhece como Ana O. E o que ele descobriu com ela foi notável. Acontecia uma coisa incrível. Sempre que Ana O, sob hipnose, conseguia lembrar e falar sobre a primeira vez que um sintoma apareceu, o sintoma sumia, desaparecia. Foi ela mesma que deu um nome para isso: a cura pela fala. A simples palavra tinha o poder de curar. Só que tem um lado dessa história que Breuer tentou esconder. O tratamento não terminou com uma cura completa. Terminou de forma abrupta. Ana O desenvolveu uma gravidez histérica e declarou que o filho que ela esperava era de Breuer. O tratamento ruiu por causa de um envolvimento emocional intenso e inconsciente dela com ele. Breuer ficou apavorado e fugiu da situação. Foi aí que o seu colega mais jovem, um tal de Sigmund Freud, disse essa frase. No momento de pânico, Breuer encontrou a chave para entender as neuroses e a deixou cair no chão. E que chave era essa? Era o poder da sexualidade, não só no trauma, mas na própria relação entre o médico e o paciente. Ok, então vamos juntar todas as peças. Com tudo isso que a gente viu, dá para perceber como o palco estava perfeitamente montado para a chegada de Freud. Pensa num quebra-cabeça, as peças estavam todas na mesa, a ideia de que o mundo dos sonhos podia ser estudado, uma peça, o poder da hipnose mostrando que a mente manda no corpo, outra peça, a cura pela fala, mais uma, e, por fim, a peça mais explosiva que ninguém queria tocar, o papel central da sexualidade. As peças estavam lá. Só faltava alguém com coragem para juntar tudo. E é aqui que a gente fecha com essa outra reflexão genial do Foucault. O grande mérito de Freud não foi ter descoberto a sexualidade. Todos já falavam disso, mesmo que às escondidas. A verdadeira revolução dele foi outra. Foi pegar essa força, levar a sério e, a partir dela, construir um sistema inteiro. Uma lógica para entender essa parte oculta da nossa mente. Uma lógica que nós, hoje, chamamos de a lógica do inconsciente.